Seja bem-vindo ao Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e nessa série estamos analisando e refutando a teologia dos dois reinos, demonstrando como a visão reformada calvinista teonômica apresenta um modelo bíblico integral para a sociedade. No vídeo de hoje, abordaremos um dos temas mais distorcidos dentro do pensamento cristão contemporâneo: a relação entre igreja e Estado. A ideia moderna de separação entre igreja e Estado, fortemente influenciada pelo iluminismo e pelo liberalismo secular, tem sido usada para justificar a exclusão da lei de Deus da esfera pública. No ao governo absoluto de Cristo. A grande questão que iremos explorar é: a separação entre igreja e Estado significa a separação entre Deus e o governo civil? A resposta, à luz das Escrituras e da tradição reformada ou calvinista, é um enfático não. Neste vídeo, vamos desmistificar essa falsa dicotomia e demonstrar como a palavra de Deus estabelece um modelo de interação entre ambas, onde o ao longo da exposição contrastaremos a perspectiva secular moderna teonômica e reconstrucionista, que a neutralidade do Estado é um mito. Lei religião. O objetivo deste vídeo é restaurar uma compreensão correta sobre o papel da igreja na sociedade e reafirmar a necessidade da lei de Deus como fundamento para o governo civil. Bom, prepare-se para uma análise profunda e bíblica deste tema essencial. Vamos juntos desmistificar a separação radical entre dos dois reinos do, sob o senhorio de Cristo. Um dos argumentos centrais da teologia do Estado deve ser religiosamente neutro, não adotar confessional, mas governando com princípios universais. No entanto, é insustentável. Religião é qualquer sistema total de e todos têm um sistema total de vida e pensamento. A religião cristã é a vida em obediência a Deus, e a religião humanista é a rebelião contra Deus, ou uma vida em desobediência à sua lei. A realidade é que todo governo civil ou sistema político opera sob um sistema de valores e crenças.
A legislação de um país sempre será fundamentada em alguma cosmovisão moral. E toda cosmovisão moral é derivada de uma religião, pois toda lei é uma definição do que é certo e errado. E a definição de certo e errado é derivada de uma religião, é a expressão de uma cosmovisão quanto à ética, quanto à moral. O Estado secular moderno não é neutro, ele não é neutro, ele é apenas sobre valores humanistas, sejam eles progressistas, sejam eles relativistas, sejam eles socialistas, são de idade. E toda moralidade é uma imposição de humanismo. Nas escrituras, não é a lei de Deus. Em Romanos 13, 1 a 4, Paulo descreve os magistrados como de Deus para punir o mal e recompensar o e o que é mal. Afinal, quem define o certo e o errado? Ele inevitavelmente adota outra ética, seja anticristã ou expressão do humanismo, né? A rebelião. A história demonstra que a falsa ideia levou à remoção da Umbra, resultando em leis imorais, perseguição contra cristãos e a ascensão de ideologias anti-Deus, né? A palavra moderna não é religiosamente neutro, mas um instrumento humanista contra o cristianismo. Portanto, a teologia dos dois reinos e restaurar uma visão correta sobre igreja e Estado é governo, ele seguirá. Qual religião o Estado terá? O cristianismo ou o humanismo? E a única base legítima para o governo é a lei de Deus, revelada deve ser cristão, deve aplicar a lei de Deus, revelada nas Escrituras, no âmbito civil. Um dos maiores mitos sustentados pela Derner é a ideia de que a legislação pode e deve ser religiosamente neutra ou separada de qualquer influência religiosa. No entanto, é inevitavelmente baseado em ética, o que significa que todo sistema legal é fundamentado em uma crença sobre certo e errado. Toda a sociedade é governada por uma concepção de um valor supremo, que uma sociedade é seu Deus, pois a fonte da lei sempre é o Deus
adorado ou servido por aquele povo. Se uma nação baseia suas leis no relativismo secular, no humanismo iluminista ou em qualquer outra ideologia, então esses sistemas de pensamento tornam-se o verdadeiro Deus dessa sociedade, o Deus que essa sociedade realmente, de fato, adora, serve, segue, ok? Deve adotar a lei de Deus. Dessa forma, não existe um governo civil ou sistema político verdadeiramente laico. Sociedades são teocracias, pois sempre há uma religião ou sistema de pensamento, sistema total de pensamento, né, um conjunto de valores determinando as leis. A única diferença é qual Deus governa essa teocracia. O Deus da Bíblia. Então, toda a sociedade humana é, por definição, uma teocracia. Inevitavelmente, uma teocracia. A questão é se uma sociedade é uma teocracia bíblica, né? Uma ordem social e política baseada na lei de Deus, ou se ela é uma teocracia pagã, se ela é uma ordem social, civil, política, baseada em qualquer padrão não bíblico, ou que não derive da revelação da Escritura, ou seja, baseada no humanismo. Por sua vez, está fundamentado, é derivado do paganismo. E o paganismo é o conjunto de ideias ou pensamentos, né, o conteúdo da mente de Satanás. Bom, a escolha não é entre teocracia ou secularismo, ou laicismo, mas entre a teocracia do Deus verdadeiro e a teocracia de um ídolo, a teocracia cristã contra a teocracia pagã. Como evidenciado na advertência de Deus ao povo de Israel no livro de Levítico, capítulo 18. Vou até abrir aqui. Levítico, capítulo 18. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis conforme os meus juízos, para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais sou o Senhor. Levítico. O Senhor deixou claro que se o povo adotasse um sistema legal baseado em princípios pagãos, inevitavelmente adoraria ou serviria. Uma sociedade que rejeita a lei de Deus não se torna religiosamente neutra, mas apenas troca o verdadeiro Deus por religiões humanistas modernas, como o Estado totalitário, o secularismo ou o liberalismo moral.
O erro fatal da teologia dos dois reinos é acreditar que a moralidade pode ser dividida em esferas distintas, onde a igreja segue a lei de Deus, mas o Estado pode governar sob princípios meramente naturais ou racionais. Se o Estado não estiver, ele estará sob a autoridade de outro sistema de crenças. Isso fica evidente na sociedade ocidental. A moralidade cristã não se tornou meu, uma outra religião ou forma de rebelião contra Deus, através do secularismo do Estado. E tal rebelião é a expressão da religião humanista, né? Do humanismo. Bom, se toda lei é necessariamente religiosa, então toda nação, por alguma forma de teocracia, se essa teocracia será cristã, ao governo de Cristo, ou se será uma teocracia pagã. O verdadeiro chamado da igreja e do povo de Deus é estabelecer uma sociedade exclusivamente na revelação bíblica. Pode trazer verdadeira justiça e prosperidade. Todo padrão e lei implica um Deus, pois se é verdade que algo X é certo, então há um padrão e lei, algo X é certo e algo Y é errado. Do qual algo X é certo e algo. Então, o que define esse padrão e lei tem autoridade para definir esse padrão e lei. E se algo tem autoridade, então, esse algo é Deus. Todo padrão e lei não bíblica ou fora da escritura confirmar, concordar ou ter qualquer padrão e lei não bíblica ou fora da escritura implica ter, aceitar ou afirmar que há outro Deus. A quebra ou instituir nenhuma lei fora da lei de Deus, ou padrão de justiça que não esteja em plena concordância com a sua palavra. Toda lei pressupõe um padrão absoluto de moralidade exige. Se algo é verdadeiro e correto, então há um padrão segundo o qual algo é verdadeiro e correto. E se há um padrão segundo o qual algo é verdadeiro e correto, máximo que determina o padrão segundo o qual algo é verdadeiro e correto. Dessa forma, toda afirmação moral ou padrão ético implica uma cosmovisão ou religião. E toda cosmovisão ou religião tem no centro um Deus, seja o verdadeiro Deus da Escritura ou um falso Deus, um ídolo.
A estrutura lógica dessa questão que eu estou tratando, abordando aqui, pode ser formulado da seguinte maneira. Primeiro, se algo X é certo e algo Y é errado, então há um padrão de moralidade e lei que define algo X como certo e algo Y como errado. Se há um padrão, segundo, se há um padrão e uma lei definindo o certo e o errado, então necessariamente tem autoridade suficiente para estabelecer esse padrão e essa lei. Terceiro, moralidade e lei, essa autoridade é o Deus dessa sociedade. Quarto, se o padrão e a lei são bíblicos, então é suprema, é o Deus da Escritura. Mas se o padrão bíblico ou contrário à Escritura, então essa autoridade é um ídolo ou falso Deus. Portanto, não há neutralidade religiosa na lei. Qualquer sistema de legislação que rejeite a lei de Deus está ou está afirmando um padrão moral alternativo e, por consequência, um Deus alternativo, ou seja, idolatria, a quebra do primeiro mandamento da lei de Deus. Afirmar que não pode haver outro Deus além do Senhor. Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou não os deuses diante de mim. Êxodo 21:3. Este mandamento não se refere apenas à adoração ou culto literal de ídolos visíveis, mas qualquer forma de aceitar outro Deus. E, portanto, qualquer tentativa de colocar outro padrão de moralidade e justiça no lugar da revelação divina. O primeiro mandamento implica que somente Deus é e pode ser tido como a fonte última da lei. Portanto, aceitar, concordar ou legislar com base em qualquer sistema moral que não derive de outro Deus, e assim cometer idolatria. Na sociedade moderna, os falsos deuses geralmente assumem formas abstratas, como a autonomia da razão humana, o consenso democrático, os direitos naturais, sem referência à escritura, ou o próprio Estado. O Estado moderno, mas um ídolo ou auto-idólatra, pois é a prerrogativa de Deus ao definir e instituir leis que contradizem a palavra de Deus. O secularismo, ao negar a lei de Deus como fundamento da justiça, não elimina a religião da esfera pública, mas apenas substitui o Deus verdadeiro pelo ídolo do humanismo estatal. Ou o Estado está sob lei, definindo arbitrariamente o bem e o mal. Bom, se toda lei é religiosa e reflete um Deus, então a única forma legítima de ordenar uma sociedade justa e piedosa é pela submissão incondicional à lei de Deus. O mandamento divino para Israel em Levítico 18, 2 a 5, mostra que Deus sempre exigiu que seu povo rejeitasse os padrões morais dos pagãos ou inimigos da religião verdadeira, a religião da aliança, e seguisse apenas seus estatutos
e juízo. Portanto, a tarefa do cristão teonomista e reconstrucionista não é buscar uma suposta neutralidade política ou jurídica em termos religiosos, mas trabalhar ativamente para restaurar a soberania de Deus sobre todas as esferas da vida social, econômica e civilizacional. Todo governo é teocrático em sua essência. A única questão é se ele será regido pelo Deus verdadeiro ou por um ídolo. A realidade é que toda lei e moralidade padrão define o Deus ou valor máximo de uma sociedade. Se uma nação rejeita a lei de Deus e busca construir sua legislação sobre princípios seculares ou humanistas, ela não está sendo religiosamente neutra, mas se submetendo a um falso Deus, e assim quebrando o primeiro mandamento. A única alternativa é regir a lei como o único padrão de justiça e verdade para a verdadeira concepção de religião vai muito além da definição convencional de um conjunto de crenças particulares e práticas espirituais. Religião, o conceito verdadeiro de religião, se refere a qualquer sistema total de vida e pensamento. Toda cosmovisão é uma religião, né? Ou a expressão de uma religião em sua expressão, pois toda cosmovisão, né, visão de mundo, é o que molda todos os aspectos da existência, incluindo a política, a economia, a cultura e a lei. Não existe, em hipótese alguma, sociedade sem religião, porque toda sociedade tem um princípio unificador e absoluto que rege sua estrutura como um todo. A religião cristã não se limita ao culto dominical, mas é um sistema que define e rege todas as áreas da vida. A verdadeira fé ou religião não é uma experiência subjetiva ou um mera à lei de Deus. A obediência à lei de Deus não é opcional, mas é essência, porque este é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5, não significa apenas proteger-se a ele como rei, aplicando sua lei como o padrão absoluto para a vida pessoal e social. Cristo não é apenas o Salvador, mas sobre todas as facetas da realidade. A realidade deve ser reconhecida em todas elas. Se a verdadeira religião é a obediência a Deus, então a falsa religião ou religião humanista é a ação de sua lei. Suas formas e expressões, secularismo, estatismo, liberalismo, positivismo, não é um sistema neutro, mas uma religião rival que busca substituir Deus pelo homem como fonte de autoridade moral e legal. O humanismo é um sistema religioso que busca a autonomia do homem.
estabelecendo suas próprias leis e valores morais em oposição ao governo e reino de Deus. O humanismo é a tentativa do homem de se tornar seu próprio Deus, determinando para si mesmo o bem e o mal. Como tal, ele é uma religião, uma fé que demanda lealdade absoluta. Essa ideia está em perfeita harmonia com Romanos 1:25, onde Paulo denuncia aqueles que mudaram a ver a criatura do que o Criador. O confucionista de religião destrói o mal ou jurídica. Toda sociedade é governada por uma religião, pois toda sociedade tem um padrão supremo de não há neutralidade na esfera pública, como autoridade final ou o homem usurpará essa posição. O Estado moderno, ao rejeitar a lei de Deus, não se torna irreligioso, mas simplesmente adota outra religião, o humanismo. Como o próprio Jesus afirmou, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Assim, a verdadeira questão não é se uma sociedade terá uma religião, mas qual religião governará essa sociedade? A obediência a Deus ou a rebelião do homem? Se toda a sociedade postos religiosos, então o dever do cristão não é ceder à falsa dicotomia entre fé privada e esfera pública, mas reconstruir a sociedade aos moldes da lei de Deus. Os reconstrucionistas rejeitam a ideia de que o cristianismo deva ser reduzido. O Cristo exige domínio absoluto sobre todas as áreas da vida. Portanto, o único caminho para uma ordem social de todas as instituições e esferas à luz da lei de Deus, aos moldes da lei de Deus, estabelecendo uma sociedade explicitamente cristã, teonomicamente estruturada e teocentricamente orientada. O conceito de religião não é restrito à espiritualidade individual, mas engloba toda a conduta e visão de mundo e estrutura uma sociedade, incluindo a legislação civil e o sistema político. A verdadeira religião é a obediência total à lei de Deus, enquanto toda rejeição dessa lei, assim, não há neutralidade religiosa. Ou essas áreas serão regidas por Cristo mediante a palavra de Deus, ou estarão sob o domínio do humanismo, um domínio religioso pagão. O chamado do reconstrucionismo é claro. Cristo deve ser reconhecido como o rei absoluto, e sua lei deve ser estabelecida como a única base legítima para a sociedade. Bom, pessoal, vamos encerrando o vídeo por aqui. Eu agradeço por sua atenção. Peço que curta, comente e deixe o like, né, e compartilhe o vídeo com outras pessoas e continue acompanhando o trabalho aqui no nosso canal, no nosso Instituto Teonômico Reconstrucionista. Vamos ficando por aqui e
Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até mais.